Olá, você, telespectador que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um Diálogo e Política, dessa vez as edições de 2024, né? Estão sendo inicializadas hoje. Hoje a gente recebe também um convidado muito especial que vem atualizar aqui a gente sobre política, que é um tema central e que a gente gosta de debater bastante. Seja muito bem-vindo, Carlos Santos, para iniciar essa temporada 2024 do nosso programa Diálogo e Política. Obrigado pelo convite, Bênia, Yara, o presidente Jório e também o presidente da própria casa, Laurence, telespectadores, internautas. Estou aqui para bater papo sobre um assunto que eu gosto. Carlos, para quem não conhece, é jornalista, escritor e também um verdadeiro analista político, né? Não tem nem como dizer que você não gosta desse tema, né, Carlos? Eu adoro Bênia e a gente já está nessa atividade há quase 40 anos. E é algo que eu costumo dizer que acordo com o mesmo apetite e vou dormir já querendo acordar mais cedo ainda para continuar esse exercício diário, lidando com a comunicação e com esse material, eu diria assim, tão complexo que é a atividade política, em especial no Brasil, né? E aí, ao longo dessas quase 4 décadas, né, acompanhando a política, né, não tem como dizer que não teve vários momentos em que você ficou impactado, né? Mas você poderia dizer para o nosso telespectador quais os momentos recentes, né, que mais te impactaram na política? Você pode fazer esse destaque para a gente? Olha, eu costumo dizer que na atividade política e na própria vida da gente, é sempre muito interessante a gente esperar o próximo. Eu não gosto muito de ficar rebobinando essa coisa do impacto, do que aconteceu, não. Claro que são situações diversas que a gente viveu, vive, mas eu estou sempre à espera do passo seguinte. Eu acho que é da nossa própria atividade. Quem trabalha com jornalismo político, e fica moendo só o passado, claro que o passado é importante, até para você entender muito do presente e tentar projetar aspectos gerais ou pontuais do futuro. Mas a gente não pode ter medo do hoje, do futuro, do que é novo, do que é até incompreensível para a gente hoje. Faz parte da própria atividade jornalística, cada dia de uma vez. E aí, nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário nacional, né? A política nacional, política brasileira, né? Começando pela presidência da República. Lula acabou de completar um ano de gestão, né? Um ano da volta aí do PT ao poder. E aí eu queria que você fizesse uma análise, né? Quais os principais erros e acertos dessa nova fase aí do governo Lula? Eu entendo que o governo Lula, em especial a política internacional, eu entendo que ele retomou uma tradição multidecenal do Brasil, que é de bem se relacionar, o país bem se relacionar no campo internacional, com nações dos mais variados matizes ideológicos, né, étnicos e etc. Eu acho que é um grande diferencial que, em relação ao governo anterior, a gente nota nítidas diferenças. Eu vi recentemente e publiquei no blog Carlos Santos uma pesquisa do Poder Data, do portal Poder 360, apontando uma aprovação do governo Lula, mas muito restrita, 49% a 42%, e que mostra também que aquela polarização, aquele ambiente de radicalização, de esquerda a direita, ainda está muito presente. E o presidente não conseguiu alargar, pelo menos assim, em termos de intenção de voto, aquela vantagem muito, muito restrita, muito pequena, que ele teve em relação à disputa nacional de 2022. Então, esse é um aspecto positivo, a política internacional. O aspecto negativo que eu vejo e também compreendo é a própria dificuldade de fazer o governo andar como ele talvez imaginasse, esperasse, e ocorreu nos 2 governos anteriores, a partir de 2003. Mas nós estamos vivendo outra realidade, e eu costumo dizer que o presidente da República, não de hoje, mas já de muito tempo, é um meeiro do próprio governo. Ele divide aquela terra, aquele pedaço de gestão, aquela gestão, na verdade, com o Congresso Nacional. Cada dia mais proeminente, cada dia mais incisivo,
muito mais do que cobrar para a sociedade e para os estados federados, para o povo dos estados federados, cobra para atender os seus interesses político-eleitorais. Informações também a gente coletou recentemente e publicou no blog Carlos Santos, que de cada R$ 4 que foram destinados aos estados e aos municípios, os entes, né, estaduais e municipais, R$ 1 adveio no ano passado, no exercício passado, 2023, de emendas parlamentares. Isso é uma profunda distorção do que está ocorrendo no Brasil. Isso precisa ser revisto, mas infelizmente eu não vejo perspectiva de que isso melhore a curto e médio prazo. Carlos, então, basicamente a sua leitura também acho que seja igual à da maioria dos brasileiros, esse discurso populista, né, que Lula tem muito delineado, muito marcado, já não convence mais o eleitorado, né? Nós não estamos conseguindo enxergar, digamos, não diria nem só Lula, mas nós não estamos conseguindo enxergar uma saída para essa polarização. E quando muitas vezes a gente fala em polarização, de verde contra encarnado, digamos assim, há uma incompreensão na análise. Muitas vezes as pessoas distorcem ou não entendem o que a gente fala, ou que algumas outras vozes também falam, eu não sou o dono também dessa tese, considerando que essa polarização sempre existiu. É verdade, nós tivemos polarização do PT contra o PSDB, mas não nesse nível de radicalismo, em que a gente vê famílias inteiras em conflito, a gente vê ambientes de trabalhos conflagrados, a gente vê amizades rompidas, fracionadas, e isso é resultado desse nós contra eles. Eu entendo que Lula não tem contribuído para isso, porque também é importante para ele e para o PT manter essa polarização. Isso aí também é uma estratégia política que a gente observou durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Durante décadas e décadas do pós-guerra 1945, a gente viu aterrorizando o seu próprio povo, com a ideia de que seria invadido, seria vítima de mísseis nucleares e que o grande mal da humanidade era o outro. E a gente vê isso de uma forma localizada, num ambiente político nacional, o nós contra eles. Recentemente, numa plenária nacional do PT, Lula disse que precisava destruir o bolsonarismo. O bolsonarismo diz que precisa destruir o Lula, o petismo, e ninguém fala em ideias, né? Ninguém discute propostas, caminhos para que a gente possa sair de crise, para que a gente tenha uma reindustrialização do país. Eu falo em reindustrialização porque, um exemplo pessoal, recentemente eu conversando com um amigo, ele foi comprar uma peça muito comum para o carro dele e não encontrou produto nacional, só tinha de origem chinesa. E ele falou que a cada 3 meses estava mudando era uma bucha de amortecedor. A cada 3 meses perguntava ao mecânico por que daqueles. Não, porque a indústria nacional não fabrica mais assim de qualidade, tem que botar essa. E muitas vezes a gente fabrica, mas vende para fora para comprar novamente. Mas o mecânico disse, olha, você vai botar, você vai vender, eu vou colocar, e dentro de 2, 3 meses seu carro vai ter o mesmo problema. Aí qual foi a solução que ele encontrou? Aqui em Mossoró, um profissional do setor fabricando uma peça melhor do que a indústria nacional tem e melhor do que a indústria a internacional vem da China, produz. Aí ele diz, olha, eu estou andando com um carro agora com segurança e uma peça que eu coloquei, fabricada em Mossoró de forma artesanal, vai durar cerca de 5, 6, 7, 8 anos da forma como eu uso meu carro. E a indústria nacional que produz em série fabrica de péssima qualidade. E o que é importado, pior ainda. Então a gente precisa discutir isso, né? É verdade. Tem tanta coisa para ser discutida, mas se você for nas redes sociais, o assunto é o mesmo, né? Antigamente se brigava por futebol, nem futebol está mais traindo confusão. E como você bem pontuou, o discurso de ódio não é construído só por um lado, né? São dois lados ali se bombardeando o tempo todo. Não, todo tempo. E aqui eu não estou julgando quem é melhor nem pior, nem quem é mais... Quem espalha mais o ódio. Eu acho que um precisa do outro hoje. Para sobreviver, para demarcar um espaço e não permitir o surgimento de uma terceira via, de uma terceira força, num ambiente de discussão sadio, né? Infelizmente, eu acho que eu não vou testemunhar a mudança disso.
E essa terceira força, né? Muita gente apostava no Ciro, mas o Ciro acabou ali se comprometendo, né, durante as eleições. Qual seria essa terceira força, né? Qual seria o nome da próxima eleição presidencial? Olha, eu entendo que mais do que números, a gente precisa pensar em ideias. Sim. A gente precisa pensar em discussão sadia, elevada. Não é possível que a gente todos nós temos redes sociais por necessidade profissional, no nosso caso, por novas possibilidades de contatos profissionais, por novas possibilidades de contatos com família, etc. Enfim, são mil possibilidades. Mas, infelizmente, o que a gente testemunha na grande maioria dos casos, eu diria que é uma doença psicossocial coletiva mesmo, uma coisa sem controle, né? As pessoas não conversam, não debatem. Se você dá uma opinião que apoiou determinado programa do governo Bolsonaro, então você é bolsonarista, é genocida. Se você diz que o governo do PT está acertando em algum ponto, aí você é lulopetista, é comunista. As pessoas não param. Ei, vamos raciocinar, vamos discutir a ideia. Mas não, você falou que esse programa que atenda ao homem do campo é importante, mas não chegou a determinadas camadas, a determinados setores do país, não atendeu isso. Pronto, vamos discutir, mas não é possível. E essa polarização, as pesquisas estão montando. O governo Lula não consegue alargar uma intenção de votos, de aceitação, que supere aqueles números apontados, ou que germinaram nas urnas, né? Foi uma eleição bem difícil, realmente. É como o Carlos Santos tem defendido aqui, o debate ainda é o melhor caminho, a melhor solução, né? Discutir, mas a maioria dessas pessoas, elas não estão querendo debater. Outras tantas não estão preparadas. E há também uma multidão que não entende nada, não sabe nem o que é direita, nem esquerda, nem comunista, nem capitalista, nem coisa nenhuma, mas fica repetindo clichês, fórmulas. E se você começa a fazer um questionamento, aí pronto, é esculhambação, é palavrão, é insulto. Não é possível. E aí as fake news, nesse meio intervalo de tempo, rolam soltas. A fake news hoje, inclusive, é uma atividade profissional, né? Infelizmente, nós temos empresas que elas não aparecem, elas não têm portfólio divulgado nas redes sociais, em outdoor, mas elas são empresas com profissionais, inclusive, que atuaram em redações importantes, trabalhando só nisso, em produzir notícias mentirosas. E aí a gente que fala sobre jornalismo, que a gente gosta de jornalismo, a gente vive de jornalismo, é muito diferente a fake news da chamada barrigada no jornalismo. O que é a barrigada, a maioria não pode querer, não sabe, mas o que é a barrigada? É quando a gente está escrevendo, falando, qualquer outra forma de expressar uma informação, e passa um dado que não é verdadeiro, mas você passou porque houve uma negligência, talvez sua, de faltar uma apuração melhor, ou uma fonte confiável, mas passou algo que ela entendeu errado e passou errado. Você não teve a intenção de promover o mal. É diferente da fake news, que as pessoas se juntam, alguém vai para um computador, produz uma notícia completamente falsa, com a intenção de causar problemas pessoais, políticos, sociais. Ela sabe que está fazendo aquilo e é algo errado, mas faz porque ela atende ao interesse de um grupo, seja lá do que for, e ela, consciente do mal, não tem nenhum constrangimento em fazê-lo. E outros tantos em distribuir, né? Sim. Porque diariamente a gente está em grupos de WhatsApp, etc., a proporção de notícias falsas muitas vezes é maior do que as notícias verdadeiras. Carlos, e aí você acha que um meio para conter isso seria a famosa regulação da internet, que tem sido debatido também no meio político? Muita gente fala que a regulação é uma forma de garrotear a comunicação, o jornalismo. Eu entendo que quem trabalha dentro da lei, quem tem consciência do que faz, não pode estar preocupado com regulamentação. Agora, é preciso que a gente discuta a regulamentação para realmente ela não se transformar num instrumento de garroteamento e de vigilância seletiva. Pronto, libera o que você publicou e veta aquela informação, aquele conteúdo que me desagradaria, o dono do poder ou a pessoa que hoje está no Planalto. Então é preciso uma discussão séria e para esse nível de discussão,
boa parte dessas pessoas que a gente está vendo aí nas redes sociais, elas não tem autoridade moral, não tem equilíbrio, né? E nem conhecimento sobre o assunto. Verdade. Então vamos encerrar essa parte do cenário nacional e começar aqui as avaliações do cenário estadual, né? O governo Fátima está aí, né, partindo para os seus últimos momentos, né? Fátima já não pode mais ser reeleita, talvez ela tente um Senado, né, como se desenha aí, se configura no cenário, mas deixa aí uma marca positiva ou negativa para o eleitorado do Rio Grande do Norte, Carlos Santos? Olha, a gente vê, passamos o 5º ano em sequência do governo Fátima. Os primeiros 4 anos eu entendo que foram anos anos muito dolorosos, com a obrigação de, sobretudo, pagar salário. Foi um período de gestão dirigida ao servidor público, com 4 salários atrasados, né, naquela sequência Rosalba, Robson Faria, e Fátima conseguiu feito com sua equipe, e com a conjuntura que acabou sendo favorável, a conjuntura, eu diria até nacional, que acabou sendo favorável, ela conseguiu chegar a pagar cerca de 56 folhas. São 48 folhas normais, né, mês a mês, 13º, né, 4 folhas atrasadas. Terminou de pagar já os primeiros 4 anos de governo dela, em 10, 15 dias do ano de 2023. Mas claro que houve uma compreensão geral dos servidores, da sociedade, da população, de que aquele sacrifício todo feito, aquele empenho, aquela dedicação, tudo isso precisava ser entendido, que um atraso de 10, 15 dias, absolutamente normal. Então foi um grande feito. Mas aí você chega para um novo período de governo. E aí o conjunto da sociedade quer mais. E esse mais, pelo que nós estamos vendo, é pouco provável que seja alcançado. Mesmo com a propaganda, com a divulgação que ela fez na campanha de 2022, de que com a eleição de Lula, seu amigo, que é verdade, do seu partido, que é verdade, ficaria tudo mais fácil e teríamos uma panaceia, o remédio para todos os problemas do Rio Grande do Norte, que não é verdade. Nós não temos, o governo não pode tudo, o governo Lula, para pagar a folha do ano passado, o 13º, por exemplo, precisou realmente uma remessa extra de recursos, o recurso extraordinário, 40% do 13º do ano passado vieram de recursos extraordinários do governo federal. Mas o governo federal não pode tudo, são 27, né? São 27 estados federados, etc. Então, o governo pode tudo. O governo Fátima que tem que encontrar os seus caminhos. E acho muito pouco provável que a gente consiga chegar ao final desse período com um saldo muito positivo. Muito positivo. Inclusive, todo moçoroense, né, tem aí reclamado da dor de cabeça que tem sido a Caerne, mas não só isso, alguns espaços aqui meio que abandonados, né, escolas públicas estaduais, tem a questão da rodoviária, que tem sempre sido o tema debatido lá na Câmara Municipal, e aí deixa essa marca negativa para Mossoró, principalmente a cidade, né? Mossoró tem pouco a agradecer ao governo Fátima. Na primeira gestão, o que marca muito são obras físicas, que pelo menos é o que dá visibilidade. A obra física mais destacada do governo Fátima no primeiro governo foi o recapeamento de cerca de 1,2 km da Avenida Leste-Oeste. Colocar o nome de rodovia Dr. Milton Marques de Medeiros num trecho da RN 117, que aquilo é até um assinte à família e à história do Dr. Milton Marques, pessoa que eu conheci e tenho muita gratidão. E até me emociono quando falo sobre ele. Então você dá o nome de uma rodovia Dr. Milton Marques a uma estrada esburacada, sem nenhum reparo, coloca uma placa. Então é isso que nós temos para mostrar, é muito pouco. E temos o Hospital da Mulher, que foi inaugurado, 134 milhões investidos para termos o nascimento de crianças, mais de 1 ano e não nasceu um bebê. Nem vai nascer tão cedo. O que nós temos ali é um grande ambulatório. A mensagem da governadora essa semana, na Assembleia Legislativa, ela disse que o Hospital da Mulher está atendendo a mais de 60 municípios. Governadora, ou estão lhe informando mal, ou a senhora, infelizmente, está passando a informação de forma consciente, uma fake news. O Hospital da Mulher não serve a 60 e tantos municípios, não nasceu, nem vai nascer tão cedo, aí a senhora sabe, nenhum bebê, são mais de 130 pessoas empregadas ou lotadas ali. Ali é um grande ambulatório, e todos os serviços prestados no Hospital da Mulher
já eram atividades feitas em outros órgãos da saúde pública em Mossoró. Então isso é lamentável. E tem equipamentos caríssimos que daqui a pouco vão estar impossibilitados de uso. O Hospital da Mulher é uma grande fraude. Fraude. Aqui a expressão da moda é fake news, uma grande fake news. Verdade. E aí, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, né, Carlos, qual o principal compromisso, então, que o próximo governador ou governadora do Rio Grande do Norte precisa ter com o povo aqui potiguar? Olha, o grande compromisso que precisamos ter é governar para o Rio Grande do Norte como um todo. Infelizmente, mesmo os governadores que nasceram ou tiveram profunda identidade histórica e política com Mossoró, se viram muito pouco a Mossoró e região, se viram muito pouco ao interior. É preciso enxergar o Rio Grande do Norte além da reta Tabajara. Eu acho que é um problema, eu entendo que é um problema muito sério e de décadas e décadas. É preciso entender o Rio Grande do Norte com programas sociais, com infraestruturas e outras ações que possibilitem o Rio Grande do Norte sair desse atraso. Há algumas décadas nós competimos com o Ceará e a Paraíba para saber, nós tínhamos, digamos assim, uma relação muito parecida em termos de estrutura física, de meios, de equipamentos sociais, de economia, etc. E de uma hora para outra nós estamos praticamente no rabo da fila. Estagnados, né? Estagnados, ou atrasados mesmo. Vamos falar de estradas. O Rio Grande do Norte parece que é um ambiente de guerra, as estradas. Quando você atravessa, entra na Paraíba, é outra realidade. Você chega no Ceará, outra realidade. Então, é preciso que a gente retome o caminho do desenvolvimento. É preciso que a gente enxergue alguma luz para o futuro desse Estado, independentemente de quem seja governador. Independentemente de quem seja governador. Tá aí. As primeiras impressões aqui no nosso primeiro bloco de Carlos Santos a respeito do cenário nacional político, do cenário estadual, e no segundo bloco a gente volta falando aqui do município, né, de Mossoró. Afinal de contas, todo mundo quer saber, né, essa efervescência, o que é que a política local nos diz para os próximos meses, né, Carlos? Então você que está aí do outro lado, não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta com muito mais diálogo e política. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente recebe ele que gosta de falar sobre política, Carlos Santos, ele que é jornalista, escritor, analista político, né? Fazia aqui no primeiro bloco uma análise, né? Um panorama completo sobre o cenário nacional, o primeiro ano do governo Lula, nessa volta do governo Lula. Também falava um pouquinho sobre o governo Fátima, né? Essa segunda temporada do governo Fátima aqui no Rio Grande do Norte. E agora a gente fala sobre a política local, né? Mossoró. Carlos, eu vou perguntar sobre a sua perspectiva, né? Em relação à figura do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Você considera que ele continua sendo esse fenômeno ali que tirou, né, o rosalbismo do poder? E você acha que ele já conseguiu também angariar sua rejeição aqui no município?
Olha, a questão de Alisson Bezerra, ele teve a capacidade de interpretar, de entender um sentimento popular majoritário naquele período de 2020. E acabou galvanizando todo esse conjunto de rejeição, de reprovação, de asfixia, eu diria, do rosalbismo, do rosadismo, da oligarquia rosado, a exaustão, digamos assim, a fadiga. E ele soube fazer uma leitura. Havia uma saturação já ali Havia uma iminente, saturação. né? Então, a expectativa majoritariamente da população era de virar a chave. E ele soube interpretar, soube entender. E aconteceu aquele fenômeno que foi a vitória dele contra a favorita. E ele era o azarão. Eu tive acesso a muitos prints, muitas informações de bastidores, de grupos de WhatsApp, de pessoas do rosalbismo, né, secretários e etc., que o tratavam por lesado, deputadozinho, otário, mané, babaca, doido. E foi ele que venceu a favorita Rosalba Ciarline. Qual é o quadro hoje? Eu não vejo, eu não interpreto, eu não enxergo que exista um sentimento majoritário da população querendo virar novamente a chave. Eu entendo que ele caminha com boas e consideráveis possibilidades à reeleição. Pode acontecer surpresa? Pode. Pode surgir um nome, pode surgir um novo caminho para que altere esse cenário? Pode. Só que a gente não está enxergando. Há poucos dias eu vi uma discussão nas redes sociais sobre o vice de Alisson. Não, o partido disse que tem que, até o mês tal, ele tem que apresentar o vice, e o vice tem que ser seu, desse partido. Eu fiz uma matéria analítica sobre essa questão do vice e disse o seguinte: a oposição até hoje não tem um pré-candidato a prefeito. Não tem ninguém. Se você entrar no Google, né, que é o nosso ambiente para encontrar tudo, né? É o vucu-vucu da informação. É o nosso oráculo, né? É o nosso oráculo, o vucu-vucu, a Feira do Alecrim. Se você for lá e botar pré-candidato a vice-prefeito de Mossoró, um nome que tem afirmado, olha, eu sou pré-candidato, já estou em campanha, me articulando, organizando, falando com as pessoas, não vai aparecer ninguém. Verdade. Porque não tem ninguém. Vai aparecer em algum momento? Vai aparecer. Então, não há nem pressa do prefeito em encontrar um vice, talvez ele tenha na cabeça dele 2, 3, 4 nomes, 5 ou nenhum, porque a própria oposição não se encontra. Não se encontra com a possibilidade, que eu acho pouco provável, de se unir, e não se encontra com um pré-candidato e uma chapa. E boa parte do movimento que a gente vê também na oposição sobre nominato a vereador, também não está acontecendo. Monta num dia, é divulgado, alguém fala, joga um vídeo, 3, 4 dias depois, quando você vai ouvir, diz, porque o pessoal já debandou, já está indo para outro partido, está indo para outro sei o quê. Então não há um cenário assim que diga, olha, está apontando para uma mudança. Não é esse o sentimento coletivo majoritário. Mas há um campo que a gente chama na ciência política, um campo político, um campo de oposição. Existe uma multidão na oposição que não vota em Alisson, não quer Alisson, e tanto faz ele fazer bom governo ou péssimo governo. Isso é como o que a gente falou aqui no primeiro bloco, Bênia, sobre bolsonarismo contra petismo, lulismo. Ali não interessa se um lado está certo ou está errado. Você é contra, né? Você é contra e acabou. Mas vamos discutir? Não estou discutindo não, está errado e pronto. Então, na oposição existe isso. Como existe também daquele contingente que hoje vota em Alisson, tem a intenção de votar em Alisson. Não interessa. Vai votar nele, acabou. E eu acho que é hoje um sentimento majoritário. Majoritário. Hoje, a única pré-candidata, né, definida é a Isolda, né? Isolda ela não se apresentou ainda, não. Ela não se apresentou ainda como pré-candidata? Ela foi apresentada numa plenária por aliados. Por aliados. Mas ela, olha, eu sou pré-candidato, estou em campanha. Ela ainda não. Ainda não. Você acha que uma figura conhecida também de Mossoró, Cláudia Regina, ela retorna aí aos bastidores da prefeitura, volta aí para esse campo? Eu acho que é possível que ela volte, há possibilidade, eu acho que ela tem um capital intelectual importante, eu acho que ela construiu uma história interessante, mas sem sombra de dúvidas, as eleições de 2020 a deixaram bastante avariada, né? Sim. Eu diria que, usando aqui uma linguagem assim, bem ilustrativa, é um navio adernando.
né? Ela pode se recuperar, virar uma possibilidade esse ano? Pode. Agora eu acho que as chances são perto de zero. E quanto a Rosalba? Será que ela volta nessa... Rosalba tem provavelmente hoje o capital político de intenção de voto maior da oposição. Ela é de oposição. Mas ela tem também, isso números que eu vi o ano passado, em cerca de 14 pesquisas que eu tive acesso, também a rejeição é algo que está mordendo os calcanhares dela. É algo muito forte também. A saturação ainda não passou. Não né? passou. E não passou porque o eleito subiu muito. Não é só porque ele foi eleito e venceu as eleições. As pesquisas que a gente viu publicadas, eu não posso falar das que não foram publicadas, até por respeito à legislação. Mas as pesquisas que foram publicadas, avaliando o governo e com intenções de voto, mostraram uma posição superlativa dele, né? Então esse quadro de favoritismo ou de desenho popular, de imagem pessoal do prefeito e da gestão, há um conjunto de valores e numa valoração social que o colocam, né? Um conjunto que o coloca lá em cima. Carlos. Ele é um nome a ser batido. Sim. Carlos, e a gente tem acompanhado também, inclusive, como você falou, alguns vídeos, né? Como você falou, pré-candidato a vice-prefeito, e a gente lembra também de uma figura aqui de Mossoró que rompeu com Alisson Bezerra, que foi Fernandinho das Padarias, né? Popularmente conhecido. Essa figura se apresenta nessa campanha para esse ano? Não creio. Fernandinho, ele sabe, não tem voto, não tem liderança, vai presidir um partido importante, mas não tem voto nem liderança. Ele teve uma oportunidade de ouro, que foi ser vice, quando ninguém queria, ele quis ser. E se afastou do prefeito em poucos meses. Eu não acredito que ele lidere um movimento de oposição e seja um candidato, inclusive, para fazer frente ao prefeito atual. E aqui, por favor, nada de pessoal, nem de ojeriza, de satanização de nomes. A análise que eu estou fazendo tem o mesmo componente em relação a nomes e ambiente, partidos e etc., que eu fiz até agora sobre Lula, Fátima, Rosalba, Cláudia Regina, etc. É o que eu entendo, é o que eu vejo. E amanhã os fatos podem me desmentir. E aí? Eu não sou dono da verdade, nem tenho essa pretensão. E ao nosso telespectador é importante reforçar, nós estamos fazendo aqui análise política, né, dos cenários, das conjunturas, então é uma análise que pode, como você bem falou, mudar, divergir da realidade, né? A gente só vai saber de fato, né, quando acontecer as próximas eleições, né, Carlos? Carlos, e quanto à Câmara de Vereadores aqui de Mossoró, né, o município conta hoje com 23 cadeiras, vai ser reduzido, né, de acordo com o último censo do IBGE, foram retiradas 2 cadeiras da Câmara, o que acirra ainda mais a disputa, né, para a próxima eleição. Olha, eu entendo que a maioria dos vereadores tem condições de retornar, mesmo levando-se em conta que pelo menos 2 vagas estão perdidas, né? Nós temos atualmente a legislatura com 23, a primeira e única com 23, já tivemos até com 13, 21, 13, mas voltaremos aí para 21, então pelo menos 2 desses que estão aí não vão retornar. Mas eu acho que há a possibilidade também de que pelo menos 2 ou 3 atuais vereadores nem sejam candidatos. Há uma possibilidade que 2 ou 3 também nem sejam candidatos. E há possibilidade de termos poucas novidades em termos de Câmara Municipal para a próxima legislatura, que começa em 2025, né? Outra coisa também em relação a partidos. Nas eleições passadas, do dia 15 de novembro de 2020, nós tivemos na Câmara Municipal a chegada, né, de 17 novos vereadores. Isso nunca tinha acontecido. 17 novos vereadores e 14 partidos. É muito provável também, por conta de todo esse mexido na legislação, que já vem ocorrendo, as mini-reformas, não são feitas para melhorar, são feitas para acomodar os interesses que eu chamo das oligarquias partidárias, daquela turma que fica em Brasília organizando para continuar tirando proveito. Não é para atender os municípios, os estados, não é para atender os vereadores nem os prefeitos, para atender aquela cúpula. Porque hoje o que há de mais oligárquico em termos de política brasileira não é a família tal, é o grupo tal, em canto nenhum não. São os partidos políticos, esses gigantes que determinam quem vai ser candidato e quem não vai ser. Então nós tivemos 14 partidos
com esses vereadores em 2020. Acredito que vamos ter uma queda aí talvez para 8, 9. E dependendo da formação das nominatas, que hoje é difícil de você ter uma previsão, talvez ainda menos partido na Câmara Municipal. Na última eleição, o partido que saiu com mais força, né, no resultado das eleições foi o Solidariedade. Solidariedade, né, com 4. Conseguiu eleger 4 representantes. E o que saiu com menos força, assim, na perspectiva política, foi o PP, né, que era o partido de Rosalba. Pois é, Rosalba era prefeita. A nominata dos partidos naquela época, já não tinha mais coligação, né? Poderia ter o total de 35 candidatos a vereador. Rosalba, no governo, na prefeitura, só conseguiu fechar uma nominata com 16 nomes. E no meio do caminho teve desistência, terminou com 14, 13. Você vê, já o Solidariedade, comandado pelo então deputado estadual Alisson Bezerra, fechou a nominata com 35 nomes. Ainda sobraram vários, que foram praticamente doados a outros partidos. Verdade. E o MDB permanece ali, né? O MDB é aquele partido, um dos mais antigos do Brasil, né? Mas é uma grife o MDB, é um partido que tem tradição, mas em Mossoró, muito fragilizado. Eu creio que é pouco provável que ele tenha um destaque mais relevante esse ano. No nível do Rio Grande do Norte, nós vamos ter os partidos com mais prefeitos e vereadores eleitos. Nós vamos ter o PSDB, de Ezequiel Ferreira, vamos ter o MDB de Walter Alves, que é o vice-governador, vamos ter a União Brasil, comandado por José Agripino, o ex-senador José Agripino, o PL, comandado por Rogério Marinho, também tem uma boa perspectiva. Eu entendo que o PP, o progressista de Rosalba Ciarline, com o comando, acho que uma pessoa muito hábil, muito macia, gente, eu gosto muito dele, João Maia, o deputado João Maia, acredito que possa também dar uma alavancada interessante. O PT, eu creio que não terá grande capital de eleitos a vereador e a prefeito. Atualmente o PT tem 5 prefeitos. 2 deles entraram sem terem sido votados em 2020. Então acredito que o PT, se aumentar aí, olha, vamos ver lá, talvez um prefeito a mais, talvez até reduza. Tem 5 prefeitos, talvez reduza. E aí, Carlos, eu vou até finalizar jogando a batata quente para você. Já que a gente está falando de análise política, quem merece voltar aí para a Câmara Municipal de Mossoró, que você tem acompanhado aí os mandatos? Eu acho que quem merece voltar é quem faz da política uma atividade edificante. Eu vejo muito político que foi eleito nos últimos anos satanizando a política, falando mal da política. Eu não consigo compreender como você fala mal de uma atividade e vai para dentro dela. É preciso que os políticos digam claramente: eu sou político e me orgulho de ser político. Imaginou um jogador de futebol que vai a campo jogar dizendo que o futebol é um troço, não serve para nada, não presta, e está lá dentro jogando? Então, aqueles que entendem que a política é a base de tudo... É claro, a política é uma atividade nobre. Ah, mas a maioria não presta, mas eu não vou fazer parte da maioria. Eu quero fazer parte da minoria, então. Verdade. Mas você renegar, satanizar a política, os vereadores que aí estão... Tem nomes valorosos, tem gente com atividade social muito importante, tem gente com atividade parlamentar típica, né, como legisladores, gente de fiscalização, de intermediação de interesse público. Muito interessante, são mandatos interessantes da oposição, de governo e etc. E é preciso que a sociedade também entenda qual é o papel do legislador, o papel do vereador. Muitas vezes se cobra do vereador ações, atitudes, decisões, posturas que não são do vereador, né? Se confunde muito com a atividade do prefeito, né? Muita gente cobra a execução do vereador, né? Hoje a gente vê que o parlamento, no plano municipal, estadual e principalmente o Congresso Nacional, ele avançou muito até sobre as as funções do executivo. Como também eu vejo a questão do judiciário, o STF, o papel do STF nos últimos anos, para mim é deprimente. Os poderes estão se misturando, se confundindo e, às vezes, um ou outro cumprindo papel que não lhe cabe, né? Mas, voltando à Câmara Municipal, creio que a maioria retornará à casa, creio que existem vereadores que realmente dignificam a Câmara Municipal, têm mandatos interessantes na oposição e no governo. Sim. Então, tá aí.
Carlos Santos, jornalista, escritor, analista político, nos honrou aqui com a sua presença. Já deixo o convite aberto para que você venha outras vezes também fazer essa análise com a gente e falar, é claro, de um tema que a gente adora, que é a política, né, Carlos? Bem, muito obrigado. Obrigado a Jório, presidente da Fundação Aldenor Nogueira. Eu conheci seu pai, Jório, conheci Aldenor Nogueira. A minha família sempre gostou de política. Desde criança eu estou envolvido em política. Aldenor era amigo da minha família, da minha mãe, Maura, de meu pai, Francisco, né? Então, obrigado ao presidente da fundação, que administra a TV Câmara. Obrigado ao presidente Lourenço, aos telespectadores, aos internautas, a você, Bênia, a Yara, minha querida Yara, toda essa equipe de produção que está aí na retaguarda, que não aparece, mas eu conheço aqui, muita competência. Muito obrigado, parabéns a vocês. Eu já vi que o muro é baixo, eu retorno. Tá, e a gente fica feliz com o seu retorno. E você aí do outro lado, gostou do nosso programa? Então aproveite para conferir os nossos conteúdos, né? É só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e conferir, além do Diálogo e Política, também os nossos outros programas aqui da grade da TV Câmara Mossoró. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.